Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e neste final de semana eu estive numa loja da Samsung conversando com os vendedores para entender um pouquinho mais do lado de lá, né? Que eu tenho a minha percepção, mas eu sempre quis entender do lado das vendas mesmo. Quem que é o público, quem é o comprador de um tablet top de linha da Samsung. E o que eu pude notar? Batia muito com o meu entendimento, tá? O que acontece? Quem é o público de um tablet, de uma forma geral, é o público que já tem um computador, tá? Já usa e quer um dispositivo extra para poder fazer de repente uma apresentação, levar numa viagem, ter uma bateria de longa duração para poder assistir um filme e trabalhar durante uma viagem e por aí vai. Então assim, não é o cara que tem que escolher entre um computador ou um tablet. É um perfil de público que não tem não precisa ponderar o que vai comprar, se vai para um lado ou vai para o outro. Ele já tem um bom computador e ele precisa de um segundo dispositivo para situações bem específicas. Então aqui, gente, com o tablet na mão, tá? Eu vou falar um pouco do meu perfil. O que acontece? Esse tablet aqui que é o Tab S10 Plus, na minha opinião, tem o tamanho ideal. O Ultra eu acho maravilhoso, mas é bem grande, né? Não é para qualquer um e não cabe em qualquer mochila, tá? Esse aqui já cabe numa mochila um pouco menor. O tamanho ideal ainda continua sendo, na minha opinião, o Tab S9, mas esse aqui está bem próximo do ideal. O que eu acho interessante nesse tipo de equipamento, tá? Então, imagina o seguinte, que você tem como destacar esse aparelho, tirar o teclado que já vem na caixa, esse é outro ponto positivo, e usar somente isso aqui, somente o próprio tablet. A vantagem, uma delas, né, fica muito mais fácil para você escrever, fica muito mais fácil para você desenhar, para você ler um livro sem o teclado, seja ele dobrado para trás ou não, você simplesmente desconecta. Se estiver num avião, você tem como deitar ele bastante, então mesmo que a poltrona da frente esteja bem reclinada, você vai continuar utilizando o seu tablet, ou você coloca no colo, sem ter aquele desconforto que normalmente o teclado do notebook traz na utilização, tá? Mesmo quando é um 360 que você coloca ele ali totalmente voltado para trás, tá? Não é tão confortável você ficar tocando nas teclas, pelo menos para o meu gosto, e ainda a bateria vai embora num prazo muito mais curto. Esse é o outro ponto que é muito bom. Além dele ser mais agradável de manusear, no caso do tablet, você vai ter uma bateria que vai durar muito mais, você não vai ter um aquecimento nem perto, né, do aquecimento de um notebook, seja ele qual for, né, e você vai ter ali bateria durando muito mais tempo. Então, essa combinação, gente, de você poder utilizar o tablet de várias formas diferentes, ter um equipamento que é bem portátil. Olha o que ele é fino, não sei nem se vai focar direito aqui, tá? Mas olha o que esse equipamento aqui é fino, tá? Ele é realmente super fininho, mais fino que a caneta, né? É leve, sem ventoinha para fazer barulho, sem aquecimento no corpo dele. Então, gente, é um equipamento que para uma viagem faz sentido, seja de avião, de ônibus, como você for viajar, eu acho que faz muito sentido, porque você vai conseguir colocar ali no colo, ou você vai conseguir colocar na bandeja do avião, mesmo se a bandeja, né, se a poltrona da frente estiver reclinada, você vai achar uma posição legal para colocar o tablet, coisa que com o notebook não é possível. Vai ter muitas horas de bateria, provavelmente por mais que a sua viagem seja longa, você vai conseguir ter energia durante toda a viagem. Você, se preciso for, você vai conseguir colocar aqui um power bank e carregar esse tablet. Então, assim, no final das contas, gente, são tantas vantagens que eu acho que vale muito para quem precisa de portabilidade, bateria e comodidade, né? Ele é um equipamento muito mais cômodo de você colocar no colo, de você destacar o teclado e você utilizar no dia a dia. Se você é estudante ou está fazendo uma pós-graduação, qualquer coisa parecida,
também para fazer as anotações com a caneta na tela. É uma tela muito agradável, os aplicativos estão redondos e, na minha opinião, eles funcionam até melhor do que os disponíveis para o Windows. Então, eu só vejo grandes vantagens, né, para jogos. Tem uns jogos bem legais e também se você quiser jogar um Xbox Cloud aqui, você vai conseguir jogar também. Então, assim, quando você vai listando as vantagens, gente, só parece cada vez melhor esse tipo de dispositivo e faz muito sentido. Mas nunca, gente, como o dispositivo prioritário e único de trabalho. Por quê? Porque se você é advogado, você não vai conseguir autenticar no site dos tribunais. Se você é desenvolvedor, você vai precisar ter um Windows ou um Mac rodando remoto e você vai ter que acessar por aqui. Então, não resolve o problema, porque você não vai conseguir desenvolver os aplicativos, o software que você estiver trabalhando num tablet. Então, em situações específicas, eu sou um editor profissional de vídeo ou de fotografia ou de música mesmo, você não vai conseguir utilizar isso. Mas eu vou fazer uns vídeos para o YouTube. Aí, eu acho que é possível, dependendo da quantidade de câmeras que você tiver, tal, aí eu acho que pode ser possível. Se forem projetos mais simples, tal, eu acho que você vai conseguir fazer rodar muito bem. Agora, se são projetos com muitas camadas, com multicâmeras, aí pode ficar complicado, tá? Mas, de uma forma geral, o que eu falei, é um dispositivo para quem já tem um bom computador, mas, por exemplo, eu viajei recentemente para o interior, eu não quis levar meu computador, dificilmente eu tiro o meu computador de casa, porque o que acontece, gente, é um computador que, se eu for comprar na Apple, se eu tiver que repor ele, direto na Apple ele custa R$22.500 até R$25.000, um equivalente, só que modelo novo. Se eu for comprar do importador, eu vi recentemente, está na faixa dos R$14.000, R$14.500, entendeu? E o M4 ainda não tem nem preço. Então, o custo de reposição em caso de furto, de roubo, de algum acidente é muito alto. Então, eu não saio com um notebook desse preço de casa, gente. É um notebook que fica dentro de casa. Se ele custasse 10 para baixo, que ainda assim é um caminhão de dinheiro, mas se ele fosse, sei lá, 8 mil reais para baixo, eu ficaria um pouco mais à vontade. Agora, nesse preço, gente, 14 se for comprar no importador, que não é nem o melhor cenário de todos, é muito dinheiro, tá? Claro que o tablet também não tá barato, né? Se eu for ver, hoje um tablet está custando o quê? Está custando 8 mil, um tablet equivalente a esse, acho que tá por aí, né? Também é bastante dinheiro, mas se você for ver, é o preço de lançamento de um celular top de linha, até menos do que um iPhone top de linha, aí, um 16 Pro Max. Então, assim, é um pouco mais, né, razoável, não é longe do ideal, mas é um pouco mais razoável do que se você pensar, né, pô, vou comprar um computador da Apple Pro, modelo Pro. Então, no final das contas, eu acho que para trabalhar fora de casa, eu tenho muito evento, então no meu caso, nos eventos eu prefiro levar, se eu tiver um trabalho para fazer e eu vou ter um evento longo, eu vou ficar o dia inteiro fora de casa, eu prefiro 1000 vezes levar um tablet muito mais compacto, eu sei que a bateria vai durar o dia inteiro, leva com um tecladinho, ou no caso da Samsung, que tem capa teclado e caneta embutida, é o melhor dos mundos, tá? Mas eu sei que quando eu voltar em casa, se eu precisar editar alguma coisa mais complexa, arquivos com multicâmeras, como esse que eu estou gravando agora, que eu tenho essas duas câmeras gravando ao mesmo tempo, fica muito mais fácil de fazer num computador, isso não tenha dúvida. Dá para fazer com o tablet? Dá, mas a situação é um pouco mais complicada e muitos processos se tornam um pouco mais manuais. Então aqui, por exemplo, você procurar, por exemplo, o LumaFusion, tá? Então vamos lá aqui, pegar o LumaFusion. O que que acontece, gente? Aqui eu não tenho como colocar uma segunda câmera, tá? Então aqui eu não tenho como colocar multicam. Tá? Então, para sincronizar esses arquivos é um pouco mais chato do que se eu tivesse no computador ou se eu tivesse até num tablet com o iPadOS, tá? Mas, de qualquer forma, aqui eu tenho vantagens também. Aqui, se eu tocar aqui no FN e clicar aqui, ó, veja que os ícones ficaram menores, não sei se ficou claro para vocês, mas aqui, ó,
eu consigo chamar o modo DeX. Chamando o modo DeX, eu consigo ter múltiplas janelas aqui abertas, consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Com uma facilidade muito maior e jogando aonde eu quiser, aonde eu bem entender isso aqui, ou trabalhando em tela cheia, ou trabalhando com tela dividida, posso pegar aqui até o próprio LumaFusion, então eu consigo trabalhar com múltiplas telas, coisa que não é tão simples assim em outros equipamentos, até com o próprio iPad, né? Eu tenho uma facilidade legal, mas aqui eu sinto que eu consigo colocar até mais aplicativos rodando ao mesmo tempo, ó. E para entrar e sair do modo DeX é isso aqui, é um toque, ó. Quando ficou pequenininho aqui, entrou no modo DeX. Então, realmente é um equipamento muito legal, muito simples para jogar. Você pode simplesmente tirar o teclado, ó, e deixar ele apoiado aqui na mesa, colocar o jogo e mandar ver aqui, jogar tranquilo. Vamos ver se não tiver atualização aqui, a gente consegue até dar uma olhada nesse jogo, tá? Mas assim, é tudo muito fácil, muito rápido, ó, sem aquecimento. Tô com a tela ligada esse tempo todo, sem aquecimento. Aqui, obviamente, eu devo estar consumindo mais bateria, porque eu estou num ambiente externo e com a luz no máximo, tá? Então isso, claro, que acaba atrapalhando, não tem como, né? Então aqui eu acabo abusando um pouco mais do equipamento do que deveria. Isso infelizmente acontece. Aqui até ele carregar, vamos passear aqui pelas telas, tá? Mas eu consigo ter uma utilização muito mais interessante com esse equipamento do que com um computador, por conta dessa portabilidade, do fato de já vir com a canetinha, de ter vários aplicativos já desenvolvidos para usar com a canetinha. Então eu gosto bastante mesmo do tablet, mas sempre considerando que eu estou utilizando o tablet, mas tenho um computador em casa para dar um socorro numa emergência. Agora, muita gente deve perguntar, mas se eu quiser um tablet para trabalhar mesmo, eu só tenho dinheiro para um dispositivo, o que eu compro? Bom, gente, aí depende muito do seu perfil de uso. Eu acho o seguinte, se você ou é advogado, é desenvolvedor, ou tem alguma atividade como um editor de vídeo, por exemplo, ou um fotógrafo que precisa de uma versão mais completa dos programas para poder trabalhar, ou precisa ter acessos que o tablet não te oferece, né? Como no caso do advogado, eu acho que você não tem muito para onde correr, né? Tem que ir para um computador e possivelmente você vai gastar até menos com um computador, um i5, um computador mais ali intermediário, você vai gastar menos e vai conseguir fazer o seu trabalho. Agora, se o seu perfil é diferente, puxa, eu viajo muito, ou eu trabalho muito tempo fora de casa, ou eu raramente tenho uma tomada no meu caminho, ou eu quero um dispositivo que também seja para leitura, para desenho, para múltiplas tarefas, aí eu acho que dá para arriscar o tablet, mas desde que você não tenha uma função ali, uma necessidade específica de um software que só roda no Windows ou no macOS. Agora, finalmente, depois dessa atualização que foi gigante, né, dessa compilação enorme, vamos abrir uma tela rápida do jogo só para vocês verem a questão de jogar em cima de uma mesa ou no colo, por exemplo, tá? Então aqui eu tô com os braços, ó, apoiados na mesa, ou seja, não tem nenhum problema de cansaço, apesar da tela ser enorme. Aqui, ao contrário do modelo Ultra, eu tenho uma distância que é razoável aqui nas teclas aqui, nas funções que eu preciso acessar, tá vendo? Ó? Desempenho impecável, sem nenhum problema, tá? Não tem nenhum engasgo, nenhum tipo de problema. E olha só a sombra do personagem, tá? Então aqui, ó, tem uma definição, tô jogando no máximo esse jogo, tem uma definição perfeita e olha o que tá liso, sem engasgo, tá? Então aqui, gente, é o que eu falo. Olha os detalhes agora, ó, da distorção da imagem. Gente, é perfeito para jogo também, tá? Então é um negócio, ó, aqui, ó, a distorção. É um negócio muito legal, que vale muito a pena, mas o que eu falei, né? Você precisa ver se realmente
esse é o seu perfil se você não tem nada que somente funcione num computador com Windows ou com macOS, tá? Mas vou te falar, para o meu uso hoje, a única coisa, o único ponto que me limita aqui a utilização é a questão do LumaFusion, que eu mostrei para vocês, que eu não tenho, vamos abrir aqui, eu não tenho a possibilidade de utilizar ele com multicâmera de uma forma tão fácil quanto no computador ou no iPadOS ou até mesmo no iOS do iPhone, tá? Por conta de não ter aqui disponível essa possibilidade de usar as outras câmeras, tá? Mas tirando esse ponto, gente, eu não tenho nenhuma reclamação. Eu acho que é um equipamento muito próximo aí da perfeição como um tablet, dos tablets mais legais que eu testei nos últimos tempos, e com a grandiosa vantagem, principalmente quando comparado com o iPad, de já vir com uma capa teclado e já vir com uma caneta já de fábrica na caixa, tá? Então esses dois pontos para mim são muito importantes, porque você já chega com o tablet protegido por causa da capinha, com o teclado já no pacote da capinha e ainda com a caneta. Então aqui você não tem nada faltando, gente. Você já chega trabalhando no máximo. Claro, é um pouco mais caro, mas se você fizer a conta disso nos concorrentes, gente, não é tão caro quanto parece quando comparado com o iPad. Não tem nem, aqui seria comparar um iPad Pro de 11 polegadas com caneta e com capa teclado. Veja o preço que fica. Eu acho que no mínimo deve ficar o dobro do preço, deve beirar ali sei lá, pelo menos uns 15, 20 mil deve ficar, tá? Então, no final das contas, gente, eu acho que é um equipamento muito interessante, você tem que avaliar com muita calma para ver se realmente está dentro do seu perfil, mas quem comprar um cara desse aqui vai ficar super satisfeito e vai poder ter um equipamento que vai complementar e vai ajudar muito no uso fora de casa. E principalmente em viagens, eventos e trabalhos que você vai fazer fora da mesa do escritório. Que nem sempre você precisa de todo o poder de um computador, mas você precisa sim ter portabilidade, uma bateria de longa duração e um equipamento que não fica superaquecendo e ligando a ventoinha toda hora. É isso, gente. Vou deixar agora para vocês na descrição os links de lojas de confiança para vocês comprarem esse tablet pelo menor preço que eu encontrar. Vou deixar ali um preço realmente muito bom. E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.